Olá, sucuteimosos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou dar várias dicas aqui no cultivo de suculentas e quero atualizar essas meninas de supermercado e agradecer também a quem me deu a dica de que essa menina aqui era a Brisa. Muito fofa, né? Lindinha na latinha. E esses vasinhos aqui, eles são muito pequenininhos e precisam de rega antes dos maiores. Então, aí vai a primeira dica. Até quero fazer uma reguinha aqui com vocês hoje. Eu sempre aproveito essas pets para estar fazendo a rega aqui no meu jardim. Tá vendo como é rápido a absorção da água? Olha só. Então, regue somente a sua plantinha quando ela estiver com o substrato totalmente seco. Essa daqui acabou queimando por causa do sol do inverno, que acabou em vários dias, assim, dando 26, 27 graus. Então, deixa eu mostrar aqui a rega. Olha que rápido. Então, outra dica é o seguinte, tem que ser bem drenável o seu substrato. Aqui, essa daqui também tá precisando de rega, o vasinho tá pequeno. Olha só que rápido. Aqui também. E como elas são pequenininhas e ainda estamos no inverno, tá tendo muita oscilação de temperatura e às vezes o substrato demora para secar, então eu faço essa reguinha assim. Não faço abundante, até acho que foi por causa disso que essa daqui acabou queimando, acabou secando e eu não percebi. Ah, tenho essa outra aqui que também tá nessa bonequinha, tá muito fofa, vamos regar também. Outra dica também, use bastante carvão no seu substrato. É um item super barato e que você consegue em qualquer lugar, de fácil acesso e deixa o seu substrato maravilhoso. Ele drena muito bem, as plantinhas aceitam muito bem o carvão no seu substrato e elas ficam maravilhosas. Deixa eu mostrar esse vasinho de novo, olha só que fofura, muito linda, né? Então, agora vamos lá para o cantinho que eu quero mostrar as podas que eu quero fazer com vocês hoje. Outra dica muito legal é olhar as flores para poder identificar as suas plantinhas, como essa daqui, ó. Essa daqui é de uma paquivéria, olha só como a florzinha é em formato de sino. Olha só que fofura, muito fofa, né? E outra dica que também é referente às flores é que você pode deixar a florzinha aqui, ó. Ela vai ser polinizada e você pode estar fazendo mudinhas através da semeadura. É mais demorado, mas dá super certo também. Você pode estar fazendo a semeadura principalmente nos meses mais quentes. Nos meses mais frios, eu acho mais difícil das sementinhas germinarem. Muito fofa, né? Essa daqui é a Paquivéria Draco. Olha só que grandona essa menina. Olha só que linda, essa daqui tá muito fofa, né? Essa daqui é uma plantinha que não dá problema. É difícil dar problema com essa menina linda aqui. E como aqui tá tendo muita oscilação de temperatura, eu tô fazendo podas e replantes normalmente como se estivesse fazendo na primavera das Equevérias. Tem dias assim que acaba chegando a 27, 26 graus e aí depois no outro dia acaba baixando assim de repente e fica muito frio, chega a 18, 16 graus. Então tá sendo um inverno assim bem atípico, bem diferente do ano passado. Essa plantinha aqui eu fiz o replante porque ela estava bem sentida, o vaso já estava se quebrando, aí eu resolvi fazer a poda. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, a sua plantinha precisando de poda, faça poda, independente da época. Quando se é para salvar a plantinha, eu não olho época. Porém, como aqui o inverno está bem atípico, eu estou fazendo poda, estou fazendo manutenção, mesmo em plantinhas que eram para estar em dormência. Olha só a cor que tá essa ranaicada, que coisa mais linda, corzinha do inverno. Tá tomando sol filtrado agora, mas eu vou levar ela lá pro jardim. Também recebeu poda e recebeu substrato novo, ó.
A Hanaicada, ela é uma planta que fica meio feinha quando é cultivada ao ar livre. Por isso que ela tá assim, ó, com esses machucadinhos. Mas ela é uma planta perfeita, uma planta comum, mas de igual beleza, tanto quanto uma rara. É uma planta de fácil cultivo se você der uma certa protegida nela. Ela se multiplica muito rápido assim através das hastes florais. Até é uma planta que dá muita haste floral e acaba deformando a roseta. Fato que eu mesmo não gosto muito quando as minhas plantinhas, principalmente equevérias, dão muita haste floral. E ela tá numa coloração magnífica, né? Essa plantinha aqui, essa é a Rubro marginata, já é uma plantinha mais complicada de se cultivar. Ela não pode ser cultivada embaixo de telhado transparente ou de algo que deixe o ambiente muito quente. Ela não gosta de calor e eu percebi isso nela assim que eu insisti em cultivar ela aqui. E ela não gosta muito do cultivo ao ar livre. Eu tive uma que eu cultivei ao ar livre, eu mostrei para vocês, ela estava linda. Ela passou mais ou menos uns 6 meses na chuva toda do último verão. Só que aí eu fiz o quê? Fui deixando. Ela passou mais ou menos uns 6 meses. Foi bem antes do último verão que ela estava sendo cultivada lá naquela bancada que toma bastante sol e chuva. Uma bancada lá do ladinho da casinha das suculentas. E o que aconteceu foi que ela aguentou. Ela gosta de umidade, foi aí que eu percebi também que essa plantinha gosta de mais umidade até do que a Hanaicada. A Hanaicada, tu pode deixar o substrato seco por um determinado tempo. Se você observa ele seco, não precisa estar regando logo em seguida. Diferente da Rubro marginata. A Rubro marginata, ela gosta sim de uma leve umidade. E lá, ela ficou muito encharcada e eu deixei. Só que aí começou a aparecer os fungos nas folhas. Ela durou mais ou menos, pelas minhas contas, 6 meses ao sol e chuva. E aí eu fiz a poda e nem sei mais onde que anda aquela, mas ela foi salva. Essa daqui é uma outra que estava sendo cultivada aqui atrás. Então, no meu cultivo eu gosto sempre de ter 2 ou 3 espécies da mesma espécie, no caso, para uma estar um pouco mais protegida e outra eu estar testando o cultivo ao tempo. Deixa eu mostrar essa menina linda aqui, ó, que eu acho maravilhosa. É uma planta assim que é também muito comum e eu amo, acho linda. Aqui tem 2 tipos, ó, essa daqui e essa daqui, ó, elas são diferentes, ó, estão no mesmo vaso. E é muito interessante que você pode estar fazendo a poda, ó, e obtendo mudinhas. Aqui é a Crassula perforata. Muito linda essa plantinha. Então faça podas de manutenção para manter as suas plantinhas bonitas e também para obter mudas. É muito legal. Olha só que lindeza. Outra dica também é você estar sempre retirando as hastes florais. Não deixe ela secar na sua plantinha, porque assim ela pode estar absorvendo demais energia da sua planta, que é uma energia desnecessária, até porque elas se multiplicam muito facilmente. Aqui eu tenho a Vortia túrgida, que está junto com essa melindrosa aqui, ó, a chatiana, e essas florzinhas aqui, ó, como tantas outras, eu acabo sempre fazendo... Opa! Quase arranquei a planta, porque tá recentemente aqui esse arranjinho. Olha só, é bem facinho de estar retirando a haste floral. E algumas eu não deixo nem desenvolver, ó. E quando eu faço isso, às vezes a plantinha insiste e manda outra haste floral, porque eu não deixei ela nem chegar a abrir. Então acontece isso também. É uma florzinha bonitinha, mas que não dá para você deixar muito tempo na sua plantinha. Outra dica também que eu quero deixar aqui nesse vídeo é sobre a terra.
Você pode sim estar usando a base de terra para fazer o seu substrato, e é muito legal usar a base de terra, que é o primeiro item que eu coloco aqui no meu substrato, porque assim não seca muito rápido. Eu uso o isopor, que ele, se eu colocar demais, ele seca muito rápido, principalmente no verão. Então é interessante usar a base de terra. Essa é a minha dica, tá? Aí então deixa a tua dica aí pra mim, que eu quero saber o que tem dado certo pra você. E aqui eu tenho essa menina linda aqui, que é a Multicaulis, que eu vou fazer a poda com vocês. Outra dica também é sempre você esterilizar o objeto que você vai usar para fazer a poda, para não transferir nenhum tipo de bactéria, nada, e faça um corte limpo. Nesse caso eu peguei uma faca limpa, então por isso que eu não vou esterilizar, porque aqui é uma planta só, então eu vou usar uma faca só para ela. Outra dica também é você estar passando álcool a cada poda, a cada planta que você usar, ou também passando a lâmina no fogo. Porém, quando você passa, eu fazia isso muito antigamente, de passar fogo na lâmina, só que acontece que com o tempo a lâmina perde o fio, então eu prefiro estar passando álcool. Vou fazer a poda agora com vocês aqui, ó. É uma poda super fácil, é uma plantinha que dá em formato de arvoreta, então eu não estou me agradando desse formato, tem alguns pezinhos aqui até que estão secos. E aí eu vou fazer a poda, vou guardar esse vasinho do jeito que ele tá, para ele me dar mais mudinhas. Ó, vou cortar essas antigas hastezinhas aqui, ó. Então, comigo, essa plantinha sempre fica dessa forma. Ela acaba se deformando. Então, vou fazer essa limpeza aqui, ó. Aqui eu vou cortar também. Outra dica também é passar a cola, ou você também não precisa estar passando nada. Pode sim estar colocando no sol, como eu faço muito aqui com as minhas plantinhas. Ele cria uma película e já você pode estar replantando. Se não quiser fazer nada, você pode replantar outro dia, faz a poda. Às vezes, quando eu não tenho tempo, eu também faço isso. Faço a poda num dia, no outro dia eu preparo o vaso e no terceiro dia é que eu vou replantar. E assim dá tempo da plantinha cicatrizar aqui também. Aqui eu vou tirar essa mudinha aqui que eu não sei, às vezes essa plantinha que me confunde. Às vezes ela nasce haste floral e às vezes, igual nesse caso que ela tava aqui, ó, e às vezes ela é uma roseta mesmo. Então aqui, ó, nesse caso eu vou cortar essa daqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ela pode ser tanto uma muda quanto uma haste floral. As mudas, geralmente nascem mais para baixo. As flores, elas nascem mais aqui em cima, ó. Mas não é uma regra, ela às vezes me engana, essa plantinha. Então eu vou cortar e vou plantar da mesma forma como se fosse uma roseta. Ela tá muito pequena e aí eu espero que seja muda. Aí eu vou deixar todas elas bem baixinhas. E vou guardar esse vaso aqui para mim obter mais muda. Olha que linda que ela é, ó, muito fofa. Vamos cortar outra aqui também. Hoje eu fiz o meu substrato, que eu tô fazendo um substrato que tá sendo mais fácil para mim, que é com somente 3 itens, que é a terra como base, como eu falei para vocês, o isopor, aqui ó, olha só, o isopor e o carvão. Aqui, gente, ó, aqui acaba que a haste é tão grossa que ela acaba machucando, então eu vou fazer a poda. Olha só como que fica se você não mantém a manutenção nos seus vasos para manter eles bonitinhos. Aqui, não sei se eu vou conseguir salvar essa mudinha pequenininha, ó. Até a mudinha tá secando, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Aí. Talvez eu consiga salvar. Vou deixar ela secando. E aí replanto junto. Olha só. Ela é muito linda em arvoreta. Só que depois que ela dá flor,
Pelo menos comigo aqui, ela sempre dá esse problema. Ela começa a secar todinha, aí tem que tirar as mudinhas. Nesse caso aqui, ó, eu acabei demorando demais. Então, às vezes a gente acaba não tendo tempo para fazer a manutenção na plantinha e acaba perdendo por causa disso, né? Então, ele vai ficar assim. Esse galinho aqui, ó, tá totalmente seco, ó. Várias aqui eu acabei perdendo por causa disso, aí resolvi fazer a manutenção com vocês. Aí então, deixa eu mostrar aqui como que ficou as mudinhas. Olha só, são várias mudinhas, eu vou fazer um novo vaso e aí vou replantar. Olha aqui o que que acontece depois da floração, ó. A roseta acaba morrendo, mas ela deixa as mudinhas. Só que aqui no caso eu não posso deixar muito tempo, porque senão vai acabar secando aqui, ó. Então espero que esteja sendo útil aí essas dicas para vocês. Deixa eu mostrar umas plantinhas que eu fiz a poda aqui, que esse daqui é a Kalanchoe nikai. A Kalanchoe nikai, ela deu tanta flor, mas tanta flor, que acabou morrendo várias plantinhas daquele vaso grande que eu tinha, que eu fiz jardinagem com vocês aqui no canal. Quem acompanha vai lembrar. E aí foi as únicas mudinhas que eu consegui tirar, e as mudinhas não estão muito bonitas, até elas estão com cochonilha. Essa cochonilha aqui, ó, eu acho a mais difícil de se combater, é a cochonilha de carapaça. Aqui tem outra, ó. Você pode estar fazendo a catação manual, igual eu tô fazendo aqui, ó. Outra dica para não precisar estar passando defensivo quando é pouquinho assim, né? Mas quando é muito, o certo é você entrar com inseticida ou com defensivo, com terra de diatomácea. E aqui, ó, pode ver, deixa eu mostrar bem de pertinho, já tá bem sequinho, então hoje eu já posso estar replantando. Olha só o caule como tá bem sequinho. E esse aqui enraiza, ainda mais agora nessa época, que é uma época assim mais fresquinha. Aí aqui eu tenho Crassicíssimos, que também estava muito feio, o caule estava muito lenhoso e estava junto com algumas mudinhas dessa da Nikai, e eu resolvi fazer a manutenção. Só que essa planta aqui, ela cresce muito e tem plantinhas que parece que são um imã para formiga. E o Crassicíssimos, pelo menos na minha experiência aqui, foi uma dessas, que atraiu muita formiga nas raízes. Chegava a formar uns aglomerados brancos assim de cochonilha e muita formiga. Eu fiz muita aplicação de inseticida para poder controlar, só que aí a planta não morreu, só que a planta ficou muito feia, ficou muito maltratadinha. Então acabou que eu tive que fazer a poda dessas mudinhas aqui e vou refazer um novo vaso dela. Só que daí não vou deixar ela desenvolver muito, porque eu não quero que cresça muito e não quero mais vasos tão grandes aqui na minha coleção. Deixa eu mostrar para vocês a floração da Nikai, que é essa daqui, eu guardei, porque ontem eu fiz a poda dela. E essa é a floração da Nikai, ó. Então, outra dica é o seguinte: se a sua plantinha morrer depois da floração, é porque ela é normal dela morrer. Tem algumas equevérias como essa daqui, que acontece isso, dela morrer depois da floração. Eu esqueci o nome agora do processo que depois da floração ela morre. Eu vou deixar agora na edição do vídeo, mas é um processo normal de algumas plantinhas. E as Kalanchoes também, muitas morrem depois da floração. Essa é uma floração maravilhosa, atrai muitas borboletas, muitos insetos e é muito linda, só que a planta morre, então ela floriu muito. Várias eu joguei fora, eu já estava fazendo a poda antes para que as mudinhas tivessem força para desenvolver, porque assim a planta para de jogar energia para a flor e desenvolve as suas mudas, porque senão eu ia perder todinha as minhas mudinhas de Nikai. Mas isso faz parte, né? Olha só, aqui tem cochonilha também. Outra dica também importante é você estar sempre usando a drenagem. Sempre faça bastante drenagem, principalmente se você faz o seu cultivo ao ar livre, porque assim
pode estar chovendo quanto for, vai diminuir bastante a quantidade de apodrecimento de caule das suas plantinhas. Então é muito importante você estar fazendo uma boa drenagem. Aqui no caso tem muitas plantinhas que eu tenho aqui nessa bancada aqui, né, que eu faço drenagem bem aqui assim, bem aqui onde está o meu dedo, mas na maioria dos casos lá nos vasos do jardim eu faço uma drenagem mais em cima, para que ela consiga ter bastante aeração, bastante oxigênio aqui nas raízes e não venha a apodrecer. E as suculentas aceitam sim, muito bem, vaso pequeno e pouco substrato, elas desenvolvem até melhor. Essa Echeveria aqui é a Echeveria Monroe, uma Echeveria muito fácil de cultivo, porém nunca testei o cultivo ao ar livre dela. Outra coisa também, outra dica muito importante que se diz respeito às hastes florais é você estar fazendo a poda antes, para não acontecer isso que aconteceu com a minha argila aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Eu acho que eu vou ter que fazer a poda dessa planta aqui, ó, porque ela tá com essas folhas aqui, ó, dando esse... ela tá secando. E em algumas partes foi haste floral, em outras não. Parece que uma folha está passando para outra. Então eu vou rever isso daqui e vou talvez fazer uma poda. Ela é bastante antiga, tem um caule bastante lenhoso, olha ali, ó. Então esse tipo de caule aqui é muito difícil de enraizar, pelo menos eu não consigo enraizar esses caules muito grandes. E eu tô pensando em fazer a poda bem aqui, ó, para poder tirar essa folha aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui com vocês. Opa, consegui tirar, olha aqui, ó. E olha ali, ó, tá vendo ali o pretinho? Então aquilo ali pode ser apodrecimento. Deixa eu tentar tirar bem com cuidado aqui, porque ela já tá toda estrupiada. Ai, eu tirei, mas não conseguiu sair sozinho. Ali, ó, tá vendo os pretinhos? Ai, eu tô passando o dedo nela e tô tirando a pruína. Tem que tomar muito cuidado. Outra coisa também é a pruína. Tenta não tirar a pruína da sua plantinha, porque ela é uma ótima proteção contra pragas, contra... Ai, meu Deus, deixa eu tirar aqui. A pruína, ela ajuda muito a sua... Ai, tirei, olha só. Deixa eu mostrar ali como é que tá, ó. Ali ainda tem uns pretinhos estranhos, ó. Eu ainda vou dar uma olhada. Então, ela não deixa a sua plantinha desidratar. Ela ajuda muito nessa questão também de não desidratar. E é uma proteção assim contra pragas maravilhoso. Tem várias plantinhas que eu tenho aqui que são branquinhas, que eu não me incomodo com pragas com elas. Deixa eu mostrar a lilacina aqui, como é uma planta linda, linda, linda. Olha só, é uma planta muito legal de se cultivar, porém numa parte mais coberta. Então, outra dica é, se a sua plantinha não tá se dando bem com muita chuva, é um sinal, é a planta falando para você que não gosta de excesso de chuva. Então, o legal seria você dar uma resguardada no lado da casa, mas nessa hora de tirar ela desse local que ela toma muita chuva, também ela toma muito sol. Então, tem que tomar muito sol, tem que continuar com a exposição solar, e muita, para ela não ficar doente e não estiolar. Deixa eu mostrar outras plantinhas aqui, ó. Aqui, ó, eu fiz a poda. Esse aqui é um vaso que eu também preciso fazer a manutenção. Isso aqui, ó, é fumagina, ó, tá dando direto nesse inverno, então faz parte aqui do cultivo. Olha só como é legal a gente tá fazendo a poda. Olha ali as mudinhas da nodulosa, que coisinha fofa. Aqui tem umas de Letícia. Então acho que esse vaso aqui também vai para manutenção hoje. Deixa eu botar ela aqui embaixo. E outra plantinha que eu vou também fazer a manutenção é essa daqui, ó, que é a
Ai, agora eu não lembro se é Suion ou se é Sulua. Vou deixar na edição do vídeo, que eu sempre me confundo com os nomes dessas duas. Então não tô gostando desse caule aqui, ó. Esse caule tá tão feio, tão cheio de raiz, que eu vou podar todas as rosetas e no outro vídeo eu mostro ela pronta para vocês, tá bom? Então, era isso de dica. Agora nós vamos ver os pets. Olha só o caulezinho da Leopoldina. E olha aqui outro tipo de cochonilha, ó. Que danada. E agora é a hora do focinho do like. O focinho do like aqui, ó. Olha só, olha que focinho mais gostoso. Olha só. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Osse, mostra aqui o focinho. Mostra aqui o focinho gostoso. Olha só que focinho gostoso.